o homem que ninguém podia possuir. Eles o chamavam de Manuel Correia, embora até esse nome fosse emprestado, copiado, reescrito em tantos livros caixa, que ninguém sabia de onde ele realmente vinha. Alguns diziam que era da Bahia, outros juravam que tinha nascido perto do litoral de Pernambuco, mas os registros discordavam de tudo, local de nascimento, idade até as cicatrizes. O que eles concordavam era algo bem mais sombrio. Todo homem que o comprava morria, não de bala, faca ou doença, mas de algo que nenhum médico conseguia explicar. E tudo começou no verão de 1875, quando as fazendas de café do Vale do Paraíba começaram a sussurrar sobre um escravizado que carregava a morte consigo. Imagine a cena, o ar pesado com cheiro de café maduro, o som das cigarras como corrente elétrica nas árvores. Vassouras, Rio de Janeiro, a última grande parada antes da estrada para o interior, onde riqueza e crueldade se misturavam de forma tão natural que já nem se reconheciam. O dinheiro do café construiu a cidade. A carne humana mantinha-a viva. O fórum se erguia como um templo, tijolo vermelho e arrogância, com o porão forrado de registros que contavam mais verdades do que qualquer sermão ousava. E nesses livros caixa, você ainda encontra escrito com as mesmas palavras, como um feitiço repetido por mãos trêmulas: falência súbita da Constituição. 7 vezes em 18 meses, 7 homens, 7 mortes. Cada um tinha comprado o mesmo homem. É fácil, da distância confortável de hoje, imaginar o mal com chifres, imaginar a justiça como algo limpo. Mas esta história não tem nada disso. O que aconteceu com aqueles homens não foi vingança do jeito que te ensinaram. Foi algo mais antigo, algo paciente, algo que se movia como sombra dentro da máquina da escravidão e a destruía por dentro. O primeiro a comprá-lo foi Tomás Carvalho, um fazendeiro de segunda geração que se orgulhava da moderação. Não batia demais, não bebia demais, não amava, não rezava, nem pensava demais. Era o tipo de homem que acreditava que controle era a maior virtude, daqueles que equilibravam o livro caixa antes de enterrar os mortos. No dia 14 de abril de 1874, ele foi a Vassouras com 600 mil réis no bolso e voltou com Manuel. Testemunhas depois disseram que não havia nada de notável no homem. Corpo médio, expressão calma, olhos baixos, mas um observador lembrou de algo que ninguém mais notou. O jeito como o olhar de Manuel se movia, não com medo, mas com cálculo. Ele estudava cada homem ao redor, como se memorizasse uma equação. A fazenda Carvalho ficava a 3 horas da cidade, enterrada no meio das colinas de café. 32 escravizados, 300 alqueires de café, um feitor e uma filha, 19 anos, frágil, recém-órfã da morte da mãe. Tomás Carvalho comandava seu mundo como um relógio. Manuel observava como um cientista estuda um sistema vivo. Em uma semana ele conhecia o ritmo de cada sino, cada refeição, cada ronda. Em um mês, já sabia o que os outros sussurravam sobre as dores de cabeça do patrão, como elas o deixavam cego de dor, suando no colchão, implorando pela mão da filha com o frasco de ópio. No dia 2 de junho, o relógio parou. Carvalho tomou sua dose habitual de láudano antes de dormir. A filha o encontrou na manhã seguinte frio e imóvel, olhos meio abertos como se tivesse morrido no meio de um pensamento. Sem luta, sem ferida, sem sinal de veneno. O médico local chamou de falência súbita da Constituição. Um termo educado para não sabemos. E o timing foi perfeito. Perfeito demais. 11 semanas depois da chegada de Manuel, é preciso entender uma coisa sobre 1874 no Vale do Paraíba. Superstição era coisa de pobre. Os ricos acreditavam em papelada. Mortes eram acidentes, doenças ou vontade de Deus. Qualquer outra coisa faria todo o sistema tremer. Por isso o médico fechou o livro caixa. O feitor manteve as roças funcionando e Manuel foi vendido de novo. Dessa vez com desconto. 420 mil réis reduzidos a 380, junto com os móveis e o gado do falecido Sr. Carvalho. O novo patrão era Roberto Chaves, um homem que tocava a fazenda como negócio e a alma como tribunal. Acreditava que ordem era misericórdia, escrevia sermões sobre eficiência e também achava que as histórias de morte eram coincidência. Manuel era só mais uma ferramenta, um capital, uma linha substituível na coluna de bens. Por 6 semanas, as roças da fazenda Chaves prosperaram. Manuel trabalhava sem reclamar. Observava, escutava, aprendia. Então, numa noite de setembro, Chaves reclamou de dor de estômago. A esposa preparou o remédio de sempre: calomelano, cloreto de mercúrio, o veneno favorito dos médicos do século XIX. Ele tomou como sempre. Em poucas horas estava morto. O mesmo médico, o mesmo veredito. Falência súbita da Constituição. O mesmo silêncio nos registros. Na terceira venda, até os mais piedosos começaram a sussurrar. Daniel Ferreira, um fazendeiro cristão que se orgulhava da escravidão moral,
Fosse lá o que isso significasse, comprou Manuel por 350 mil réis. Rezou sobre ele, citou as escrituras e disse ao feitor que um bom cristão não precisava temer boatos. 2 meses depois, o feitor encontrou Ferreira ofegando por ar, pele roxa, olhos saltados como se afogasse em água invisível, morto antes do pôr do sol. O médico, agora visivelmente abalado, registrou o 3º caso idêntico em menos de 1 ano. Falência súbita do coração ou da respiração. Nunca explicou por quê. Em 1875, toda a comarca já conhecia o nome Manuel Correia. Não oficialmente, claro, não em jornais nem sermões, mas nos sussurros noturnos que corriam pelos senzalas, tavernas e corredores do fórum. Chamavam-no de o viúvo, o homem que não podia ser possuído. Ele nunca levantou a mão, nunca fugiu, nunca falou fora de hora, mas todo homem que afirmava dominá-lo terminava do mesmo jeito, esvaziado, parado, desaparecido. E o livro caixa sempre fechava com a mesma frase: falência súbita da Constituição. Você não deveria conhecer esta história porque ela não é só sobre um homem. É sobre algo que o sistema nunca conseguiu compreender. Uma rebelião invisível que não precisava de fogo nem aço. Uma guerra travada em silêncio. E uma vez que você entende como começou, começa a notar outra coisa. O padrão que ainda ecoa nas instituições de hoje. A ciência do medo. Como Manuel Correia aprendeu a fraqueza do sistema. Antes dos boatos, antes das mortes, antes que a história esquecesse seu rosto, Manuel Correia já tinha entendido a verdade mais perigosa da época. Que o poder não sobrevive pela violência, sobrevive pela crença. Crença no chicote, crença no livro caixa, crença que um homem pode possuir outro porque o papel diz que sim. E quando você faz um homem parar de acreditar, não precisa matá-lo. A própria ilusão dele termina o serviço. O que os homens brancos do Vale do Paraíba chamavam de mistério, Manuel chamava de padrão. Ele aprendeu como um homem aprende o tempo, observando como ele destrói as coisas. Cada fazenda por onde passou era feita dos mesmos ossos: dinheiro, medo e mentiras empilhados como tijolos. Ele via que todo dono vivia dentro de uma jaula que ele mesmo construíra. A primeira era o orgulho, a segunda o controle, a terceira Deus. E dentro dessas jaulas os senhores começavam a apodrecer. Quando Manuel chegou à fazenda cristã de Daniel Ferreira, já entendia a geometria invisível do sistema. A casa do feitor sempre ficava entre as roças e o senzala. A escrivaninha do senhor sempre de frente para a janela que dava vista para os lucros. E todo homem que mandava nos outros carregava alguma fraqueza secreta, uma ferida que o poder não curava. Dores de cabeça, digestão ruim, insônia, paranoia, todos viviam da mesma doença, a doença do controle. Ferreira era o estudo perfeito. Rezava 3 vezes ao dia, citava o Êxodo antes das refeições e se achava escolhido por ordem divina para governar o que chamava de rebanho mais escuro. Tratava a obediência como forma de adoração. Chamava os escravizados de filhos, mas por trás daquela linguagem havia uma arrogância que Manuel reconheceu imediatamente, a ilusão de um homem que tentava provar sua santidade pela posse. Manuel nunca falou de rebelião, não precisava. Tornou-se o servo perfeito, calado, eficiente e invisível. E invisibilidade numa fazenda era a forma mais alta de poder, porque os homens que se achavam senhores nunca conseguiam se defender do que se recusavam a ver. Ele observava as rotinas, as refeições de Ferreira, seus remédios, suas rezas. Escutava o ritmo da casa, quando a cozinheira buscava as especiarias, quando a filha lavava os lençóis, quando o feitor checava o engenho. Cada hora se repetia como o tic-tac de um relógio caminhando para o colapso. Para os outros do senzala, ele era só mais um trabalhador das roças com olhos estranhos, olhos que não piscavam quando o chicote estalava, olhos que pareciam calcular algo que ninguém mais via. Os mais velhos o alertavam para não falar com tanto cuidado perto da casa grande. Os mais novos sussurravam que ele era amaldiçoado, mas a verdade era mais fria. Ele não era amaldiçoado, estava estudando. Estudava como a crença podia matar. As refeições de Ferreira eram preparadas por uma mulher chamada Raquel, figura silenciosa, que carregava uma vida de hematomas debaixo do avental. Manuel a ajudava na horta, podando ervas, colhendo raízes, memorizando quais folhas curavam dor e quais paravam um coração. Nunca pediu que ela traísse ninguém. Não precisava. Quando Raquel viu o olhar dele, calmo, paciente, sem medo, entendeu. Começou a deixar certas ervas sem vigilância. Nada falado, nada combinado. Mas num mundo onde palavras podiam levar à forca, o silêncio era um contrato. E então chegou o dia 7 de janeiro de 1875. O último sermão de Ferreira ainda estava na garganta quando ele caiu. O rosto ficou roxo, os pulmões congelaram e ele morreu numa pilha de oração e confusão. Sem marcas, sem feridas, sem sinais.
Só aquela mesma imobilidade que assombrava 3 outras fazendas. Dr. Vieira, o mesmo médico, escreveu de novo: falência súbita da Constituição. Mas dessa vez a letra dele tremia. Tinha examinado 3 homens mortos, todos senhores, todos saudáveis, todos ligados pela mesma compra. Manuel Correia. Algo no padrão começou a chegar às bordas da memória oficial. As anotações do médico foram arquivadas, mas não comentadas. Advogados de fazenda evitavam o nome. Escrivães do fórum sussurravam que um dos corpos tinha ficado cinza antes do amanhecer, que os olhos de outro tinham embranquecido, mas ninguém ousava colocar no papel. E ainda assim, algo mais perigoso se espalhava. Um sentimento no senzala. Os escravizados sussurravam que Manuel carregava um espírito. Não um demônio, não um fantasma, mas uma força antiga demais para nomear. Alguns diziam que ele tinha vendido a alma para um deus das matas. Outros que tinha encontrado uma palavra que fazia os homens brancos esquecerem como viver. Mas quem trabalhava ao lado dele contava outra versão, mais quieta, mais fria. Diziam que Manuel não odiava ninguém, só não acreditava no mundo que eles construíram. Tinha visto demais. Tinha visto as rachaduras na ilusão. Veja bem, um escravizado podia ser punido, acorrentado, chicoteado, mas o sistema dependia de algo mais profundo: reconhecimento. Um homem só era propriedade porque aceitava ser propriedade. No momento em que parava de acreditar nisso, toda a estrutura começava a tremer. Manuel tinha encontrado um jeito de desfazer a crença. Não pela rebelião aberta, mas por algo que os fazendeiros nem entendiam: inversão psicológica. Ele fazia eles sentirem o que ele sentia, presos, impotentes, observados. Todo senhor que morreu tinha reclamado nos últimos dias de sonhos estranhos. Os registros mostram cartas meio escritas em pânico, relatos de figuras sombrias ao lado da cama, a sensação de ser vigiado por olhos que não piscavam. As esposas relatavam noites sem sono, murmúrios, suores frios. Os médicos chamavam de febre nervosa. Mas e se não fosse doença? E se Manuel tivesse aprendido a virar a própria autoridade contra eles, a ensinar como era viver em constante medo de ser possuído por algo invisível? Quando o corpo de Daniel Ferreira foi velado, Raquel, a cozinheira, se recusou a olhar o rosto dele. Testemunhas disseram que Manuel ficou no fundo da multidão, imóvel, olhos fixos não no caixão, mas no céu. E aqui está a parte mais enterrada de todas. A fazenda não o revendeu imediatamente. Por quase um mês ninguém ousou. Ele trabalhava em silêncio sem dono, um bem tóxico, demais para tocar. Diziam que até o leiloeiro hesitava ao ler o nome na lista, como se pronunciá-lo pudesse trazer a maldição para si. Mas em março a fome de lucro voltou. O medo, como toda emoção, se curva diante do peso do dinheiro. E assim mais um homem se apresentou para comprar o que os outros tinham enterrado. Seu nome era Natanael Rocha, um advogado que virou fazendeiro e cuja arrogância fazia os outros parecerem quase inocentes. Antes de contar o que aconteceu na fazenda de Rocha, só uma coisa: o padrão que você vai ver agora não morreu no Vale do Paraíba, só trocou de uniforme. A maldição do advogado. Quando o poder encontrou seu espelho, Natanael Rocha não acreditava em maldições, acreditava em contratos. Na primavera de 1875, ele entrou no fórum da comarca de Vassouras com o passo arrogante de quem achava que o mundo existia para validar sua lógica. Era advogado de profissão, não fazendeiro de berço. E gostava de lembrar às pessoas que o intelecto, não o suor, construía impérios. Para ele, a escravidão não era pecado nem necessidade. Era lei, um sistema perfeito de posse definido por tinta e papel. E o que poderia quebrar a lei senão a estupidez dos homens? Comprou Manuel Correia por 410 mil réis, sem concorrência porque nessa altura todo mundo já tinha aprendido a ficar longe. O leiloeiro tentou esconder o desconforto atrás do profissionalismo, mas a voz falhou ao ler o nome. Homem negro, aproximadamente 28 anos, treinado para a roça, Constituição Forte. A frase Constituição Forte se tornaria irônica em um mês. A fazenda de Rocha não era como as outras. Não era construída nos ritmos herdados da agricultura ou da religião. Era um experimento. Ele tinha comprado 200 alqueires perto de Valença, com a intenção de reformar o modelo antigo de fazenda, através da lei e da ordem. Cada escravizado era catalogado em livros caixa, numerado, segurado e designado para uma tarefa na grande máquina de Rocha. O castigo não era emocional, era administrativo. Se não cumprisse a cota, a ração diminuía. Se resistisse, os privilégios eram revogados. Para Rocha, a crueldade era ineficiente. O que aterrorizava os homens com mais eficácia era a ilusão da razão. Manuel Correia o fascinava. Ali estava um homem sem local de nascimento documentado, cujo rastro de posse cruzava 4 províncias, e cujos antigos senhores todos morreram com a mesma nota médica: falência súbita da Constituição.
Rocha tratava aquilo como um enigma, não como aviso. Dizia aos colegas com um copo de cachaça na mão que superstição era doença de pobre. A mente humana, dizia ele, é a única fazenda que nunca pode ser completamente cultivada. Seu erro foi achar que possuía a própria mente. Desde a primeira semana, Manuel entendeu que tipo de homem era Rocha. Diferente dos outros, Rocha não confiava no chicote, confiava no papel, regras pregadas nas paredes, rações medidas em onças, privilégios escritos com tinta vermelha. Todo comando tinha assinatura, toda a vida tinha um número. A fazenda não era inferno de fogo, era burocracia fria, limpa e absoluta, e isso a tornava muito mais perigosa. Mas Manuel via algo mais profundo. Via o quanto Rocha precisava acreditar que a razão podia purificar a crueldade. Toda noite Rocha sentava à escrivaninha cercado de livros de frenologia, antropologia e direito. Escrevia ensaios afirmando que a escravidão era a hierarquia da natureza, um sistema de superioridade racional ordenado pelo intelecto. Acreditava estar documentando ciência, mas por trás do tom vidrado dos argumentos, Manuel sentia algo tremendo, algo faminto por validação. Então ele deu isso a ele. Trabalhava com precisão, obedecia sem resistência, falava só quando perguntado. Rocha começou a chamá-lo de sujeito modelo. Em poucas semanas, o convidava ao escritório para servir vinho durante as leituras noturnas. E foi ali que começou a maldição do advogado. Porque toda noite, enquanto Rocha falava sozinho para os livros, para Deus, Manuel escutava. E quando chegou a hora certa, começou a responder, não com rebelião, mas com perguntas, simples, cirúrgicas. Senhor, disse ele uma noite enquanto servia um copo, quando o senhor escreve uma lei, quem dá poder a ela? O homem que escreve ou o homem que obedece? Rocha riu. O que escreve, claro. Manuel assentiu. Então, se um homem se recusa a obedecer, a lei deixa de existir? Rocha franziu a testa. Não, a lei está escrita. Existe independentemente da obediência. Manuel pousou o vinho. Então um homem pode ser livre mesmo acorrentado, se ele não acreditar mais nas palavras do seu papel. O silêncio que se seguiu foi longo e afiado o suficiente para cortar o ar. Rocha chamou de insolência, mas não puniu. Não conseguia, porque por baixo da raiva havia curiosidade, uma coceira intelectual que nenhum chicote aliviava. Naquela noite Rocha não dormiu. Na manhã seguinte os criados o encontraram andando de um lado para o outro no escritório, murmurando frases jurídicas como se discutisse com algo invisível. Começou a manter Manuel por perto, não por confiança, mas por fascínio. Achava que podia dissecá-lo, analisar sua mente, decifrar sua calma, mas cada pergunta de Manuel arrancava mais uma camada da certeza de Rocha. Senhor, perguntou Manuel dias depois, quando o senhor escreve suas leis, elas são feitas para proteger os homens ou para controlá-los? Para ambos, respondeu Rocha irritado. Então, quando o senhor morrer, quem vai fazê-las cumprir? Rocha o encarou por um longo tempo antes de dizer, Deus. Manuel sorriu. Seu primeiro sorriso registrado, segundo um depoimento posterior. Então talvez ele e eu estejamos no mesmo negócio. Essa frase assombrou Rocha. Testemunhas disseram que ele parou de comer. Começou a escrever cartas aos colegas cheias de contradições, confessando pesadelos em que uma figura sem rosto ficava ao lado da cama, sussurrando a mesma pergunta. Quem possui a crença? Em 3 semanas a mão dele começou a tremer. Em 5 não conseguia segurar a pena. Dr. Vieira foi chamado de novo. Suas anotações de junho de 1875 diziam: paciente reclama de insônia, alucinações auditivas e sensação de sufocamento, sem febre, sem descoloração, mas pulso irregular e enfraquecendo. Diagnóstico incerto. Rocha morreu à escrivaninha, pena ainda na mão, olhos abertos. A última coisa que escreveu no pergaminho foram as palavras: ele me possui. A comarca o enterrou em silêncio, sem sermão, sem menção ao escravizado que servira vinho na noite anterior. O atestado de óbito trazia as mesmas palavras de sempre: falência súbita da Constituição. Mas o escrivão que registrou depois confessou à esposa que o corpo de Rocha não tinha esfriado por quase 12 horas após a morte, como se algo se recusasse a soltá-lo. E assim Manuel Correia foi vendido de novo, agora sussurrado como um fantasma de carne. Mas nessa altura algo tinha mudado. O padrão já não era só boato entre os escravizados. Estava se espalhando entre os fazendeiros brancos, os homens que construíam a vida na certeza. Começaram a falar dele não como homem, mas como presságio. A ideia de que a própria posse podia ser fatal
começou a apodrecer os alicerces da crença deles. Pela primeira vez na história do Vale do Paraíba, o mercado desacelerou. Compradores hesitavam, fazendas adiavam vendas, porque como comprar um homem que mata sem tocar, que desmonta o poder sem arma, que força seus senhores a morrerem pela própria ilusão? No fim daquele verão, a lenda de Manuel Correia já não era só sussurro, era uma infecção. E infecção, uma vez dentro de um sistema construído no controle, se espalha mais rápido que fogo. A rebelião silenciosa. Como o medo virou poder. No outono de 1875, o ar no Vale do Paraíba ficou pesado com algo além de calor. As fazendas já não cantavam com ritmo. Os feitores gritavam ordens que já não ecoavam com certeza. Os sermões nas igrejas começaram a tremer entre as palavras obediência e medo. Ninguém mais dizia o nome dele à luz do dia. Mas à noite, no brilho trêmulo da fogueira, sussurravam como um feitiço que não conseguiam resistir. Manuel Correia. Os homens brancos o transformaram em fantasma, enquanto ele ainda respirava. Mas os homens e mulheres negros, aqueles que viveram a vida inteira dentro das paredes do silêncio, começaram a sentir algo diferente ao ouvir esse nome. Não era terror, era reconhecimento, porque pela primeira vez, viam a prova de que um sistema construído na ilusão do poder podia sangrar. Não sabiam como Manuel fazia, ninguém sabia. Alguns diziam que ele carregava um veneno que só ele podia usar. Outros juravam que rezava para espíritos mais velhos que a Bíblia, espíritos que podiam alcançar os pulmões de qualquer homem que se chamasse Senhor. Mas quem trabalhava perto dele dizia algo bem mais simples. Diziam que Manuel nunca levantou a mão, nunca sussurrou uma praga, só observava, e isso bastava. Porque nessa altura todo fazendeiro que ouvia a história começava a se observar. Olhavam no espelho antes de dormir e se perguntavam se acordariam. Checavam o vinho, a água, o pulso. Olhavam para os escravizados não como propriedade, mas como possíveis executores. E foi nesse momento que tudo mudou. A escravidão, veja bem, não era sustentada por correntes ou armas. Era sustentada pela crença de que os escravizados eram impotentes. Mas quando essa crença rachou, quando a ilusão se quebrou, toda a máquina começou a tremer. Foi o começo do que nenhum historiador jamais escreverá. Uma rebelião sem fogo, sem sangue, sem som. Uma rebelião feita do próprio medo. Manuel foi vendido de novo em setembro de 1875 para um homem chamado Efraim Dantas, um fazendeiro cuja riqueza vinha da madeira em vez de café. Dantas era conhecido por duas coisas: crueldade e paranoia. Uma vez tinha chicoteado um escravizado por sorrir durante a oração, dizendo que era o diabo rindo através dele. Mesmo assim, quando comprou Manuel, tentou agir sem medo, rindo das histórias de fantasma que o acompanharam até o pátio do leilão. Não existe maldição nas mãos de um homem, disse ele, segurando o pulso de Manuel diante da multidão. Só na cabeça do tolo que o teme. Mas naquela mesma noite o feitor o encontrou bêbado à escrivaninha, murmurando que a pele de Manuel parecia fria como ferro. Desde o primeiro dia na fazenda de Dantas, algo estranho começou a acontecer. Os cães se recusavam a se aproximar do alojamento de Manuel. Ferramentas enferrujavam da noite para o dia. Embora o tempo estivesse seco, os feitores diziam que era coincidência. Os criados da casa diziam que era presságio, e os escravizados chamavam de justiça. Mas a verdade era mais simples, mais fria. Era contágio psicológico. Manuel já não precisava fazer nada. Sua presença sozinha tinha virado catalisador. Trabalhava em silêncio nas roças, ritmo perfeito, coluna ereta. Falava só quando exigido, e ainda assim todo homem que olhava para ele sentia a mesma pressão invisível. Como se Manuel enxergasse através das palavras, através da carne, direto para o vazio trêmulo onde antes vivia a certeza deles. Dantas começou a trancar as portas à noite, embora ninguém nunca tivesse tentado entrar. Mudou a escrivaninha para a sala de visitas para poder ver a porta da frente enquanto escrevia. Parou de dormir no andar de cima porque jurava ouvir passos embaixo do assoalho. Lentos, firmes, medidos, como alguém sincronizando a respiração com a dele. 3 semanas depois, os criados o encontraram caído de bruços no terreiro, meio vestido, agarrando a própria garganta. A letra de Dr. Vieira no Diário da Comarca ficou ainda mais irregular aquele ano. A entrada diz: paciente Efraim Dantas falecido sem sinal de luta. Causa da morte: falência súbita da respiração, convulsão pulmonar inexplicada. O livro caixa fechou de novo. E Manuel Correia seguiu em frente. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Os outros escravizados da fazenda de Dantas se recusaram a deixá-lo ir sozinho. Acompanharam-no acorrentados até o leilão, não para desafiar, mas para testemunhar. Porque nessa altura entendiam o que os brancos não conseguiam.
Manuel já não era um homem sendo vendido, era uma ideia sendo passada de um senhor para outro. E ideias são a única coisa que você nunca consegue realmente possuir. O leiloeiro daquele dia registrou algo estranho. Escreveu que, quando o nome de Manuel foi chamado, uma rajada repentina de vento atravessou a praça, derrubando livros caixa e espalhando papéis pelos degraus do fórum. Escreveu que a multidão silenciou, que nem as cigarras cantaram, e então um único homem, tremendo e suando, ofereceu 200 mil réis, só para acabar com o silêncio. Ninguém sabe o que aconteceu com esse homem. Seu nome era Abel Torres, um comerciante em vez de fazendeiro que comprou Manuel, não para o trabalho nas roças, mas como cocheiro, um criado para acompanhá-lo nas viagens de negócios entre Valença e Vassouras. Testemunhas dessas viagens disseram que Torres começou a falar sozinho. Viajava horas sem dizer uma palavra, depois parava de repente, olhava para o mato e sussurrava: "Está ouvindo isso?" Quando perguntavam o que, respondia: "Respirando." Em novembro estava morto. Encontrado caído na carroça, rédeas na mão, olhos abertos, sem ferida, sem luta. Dr. Vieira nem se deu ao trabalho de viajar. A nota foi curta, exausta, quase suplicante. Falência súbita da Constituição de novo. Mas não foram só as mortes que aterrorizaram o Vale do Paraíba. Foi o que veio depois. Porque após cada morte os escravizados se recusavam a voltar às roças. Ficavam em silêncio, esperando. Não gritavam, não se rebelavam. Só ficavam. E nenhum feitor conseguia movê-los. Esse silêncio se espalhou de fazenda em fazenda como fogo sem chama. Era o som de um sistema percebendo que já não conseguia comandar a crença. E foi isso que Manuel Correia realmente destruiu. Não homens, não senhores, mas a ideia de posse em si. No inverno de 1875, a história dele já era mito. Os fazendeiros se recusavam a pronunciar o nome, mas não conseguiam parar de pensar nele. Os jornais do Império evitavam a história, mas as cartas, particulares, temerosas, revelavam tudo. Uma dizia: existe um homem que não pode ser possuído. Para onde ele vai, os homens caem como pela mão de Deus. Não sei o que isso significa para o resto de nós. Outra, escrita por um juiz em Valença, terminava com uma frase que soa como profecia. Se isso for verdade, então talvez todos nós sejamos possuídos não por homens, mas pelo que tememos perder. A rebelião não foi fogo, foi infecção. E quando o Vale do Paraíba percebeu, o sistema já estava rachando porque a arma mais mortal que Manuel Correia usou foi a própria crença, o desaparecimento e o segredo que o Estado enterrou. No inverno de 1875, o Império do Brasil se viu assombrado por um homem que não conseguia processar, controlar ou sequer explicar. Manuel Correia tinha virado um problema que nenhum código legal resolvia. Não podiam enforcá-lo pelo que não se provava. Não podiam vendê-lo sem arriscar outra morte. E não podiam mantê-lo sem sentir o próprio pulso começar a traí-los. Por isso, em janeiro de 1876, ele desapareceu. Oficialmente, o nome aparece num último livro caixa, um inventário municipal de bens não reclamados vendido para quitar uma herança na comarca vizinha. Ao lado da entrada, um escrivão escreveu duas palavras que ainda confundem historiadores: sem lance. Foi a primeira vez na história dos leilões de escravos do Vale do Paraíba que um ser humano foi listado e não comprado. Ninguém o queria, ninguém ousava. E é aí que o rastro de papel termina. Mas os sussurros não. Alguns diziam que ele fugiu para as matas perto do rio Paraíba do Sul, onde o brejo engolia cada pegada. Outros juravam que foi levado por uma ordem secreta de fazendeiros que temiam que a história destruísse a economia do café. Havia até rumores encontrados em cartas particulares entre juízes e médicos de que ele foi entregue para estudo médico num laboratório fora do Rio de Janeiro, parte de um experimento não registrado sobre morte nervosa humana. Nenhum registro sobreviveu, só um fragmento de nota escrita pelo Dr. Ambrósio Vieira, o mesmo médico que assinara todos os atestados de morte dos senhores dele. Dizia: sujeito não responde ao ópio, coração continua irregular após cessação, sem decomposição visível, 12 horas post-mortem, pele fria, pupilas fixas, fenômeno não explicado. É a última frase que arrepia. Ele ainda me olha. Depois disso, os diários de Vieira ficam em silêncio por 4 meses. Quando retomam, a letra está diferente, mais apertada, irregular, trêmula. A primeira entrada após a lacuna é de maio de 1876 e contém uma única linha: o experimento não deve ser repetido. Então, o que aconteceu entre janeiro e maio? Essa é a pergunta enterrada debaixo dos alicerces do fórum. Aqui o Brasil nunca quis responder, porque algo aconteceu naqueles meses perdidos. Algo que assustou não só os fazendeiros, mas os médicos, os juízes e até os padres que chamavam a escravidão de ordem divina.
algo que os fez queimar os registros. Em 1922, quando o velho fórum da comarca de Vassouras foi demolido, os trabalhadores encontraram uma caixa de madeira lacrada debaixo do assoalho do arquivo do porão. Dentro havia livros caixa, danificados pela água e meio apagados dos anos 1870, a maioria ilegível, mas numa página, borrada e desbotada, ainda se consegue ler uma linha escrita com a mesma letra trêmula que assinou todos aqueles atestados de morte. Não foi ele que os matou, foi o que eles viram nele. Essa linha é mais perigosa que qualquer confissão porque significa que as mortes não foram aleatórias, nem sobrenaturais, foram reflexivas. Cada homem que tentou possuir Manuel Correia não morreu pelo que ele fez com eles. Morreu pelo que ele mostrou a eles. Veja, a mente humana suporta brutalidade, fome, até desespero, mas não sobrevive à destruição da própria ilusão. O sistema da escravidão não foi construído em correntes, foi construído na crença de que uma raça foi escolhida para mandar, de que a posse era divina, de que o lucro apagava a culpa. Manuel Correia não os derrubou, fez eles verem a verdade. E a verdade, uma vez revelada, os matou mais rápido que qualquer arma. Existe um termo que os psicólogos usam hoje: colapso cognitivo. Acontece quando a visão de mundo de uma pessoa implode tão completamente que o cérebro desliga, como um circuito sobrecarregado. Mas em 1875, não tinham esse termo. Chamavam de falência súbita da Constituição. As mesmas palavras que aparecem repetidas nos livros caixa. Talvez seja por isso que o Estado enterrou a história dele. Porque se fosse provado que um escravizado podia destruir seus senhores, não por rebelião, mas por revelação, toda a arquitetura moral da escravidão teria rachado ao meio. Não era a rebelião que temiam, era o despertar. E esse medo não morreu, só mudou de nome. Em 1888, quando a Lei Áurea chegou ao Vale do Paraíba, centenas de fazendeiros fugiram para o interior das matas alegando medo de invasão republicana. Mas cartas daquele período, particulares do tipo que não era para arquivo, contam outra história. Um fazendeiro de São João Marcos escreveu: "Dizem que ele anda de novo, o homem que não pode ser possuído. Toda noite ouço respiração atrás das paredes." Até as autoridades que entraram na região em 1889 registraram relatos estranhos. Um relatório de campo menciona fazendas abandonadas, portas destrancadas, comida intocada nas mesas como se famílias inteiras tivessem sumido da noite para o dia. Outra anotação registra que os moradores se recusavam a falar de um nome que começava com M. Foi histeria ou algo mais? A pista mais inquietante vem de uma entrevista de 1900 gravada por um jornalista de reconstrução do Rio de Janeiro. O homem com quem ele falou foi um liberto idoso chamado Isaac Belo, que alegava ter conhecido Manuel pessoalmente. Suas palavras foram quietas, medidas, como quem repete uma oração ensaiada 1000 vezes. Ele não era fantasma, disse Isaac. Era um espelho. Quando eles olhavam para ele, viam o que tinham feito e não conseguiam mais respirar. Ele não matou ninguém, só parou de fingir. O jornalista descartou como superstição, mas a transcrição termina com uma nota rabiscada, na margem por outra mão, provavelmente do editor. Entrevista encerrada abruptamente. Sujeito pediu para sair depois de ouvir sussurro atrás dele. Gravador falhou por 2 minutos. E é aí que o rastro se dissolve em boato. Mas pergunte a si mesmo, por que todo o traço físico de Manuel Correia desapareceu enquanto todo o eco espiritual permaneceu? Porque até a menção do nome fazia homens adultos tremerem meio século depois. Talvez porque a história não tenha terminado. Talvez porque nunca tenha sido sobre um único homem. Talvez Manuel Correia nunca tenha sido um escravizado que não podia ser possuído. Talvez tenha sido o momento em que todo homem percebe que a posse dos outros, da história, da verdade, é a maior ilusão de todas. E uma vez que você vê isso, uma vez que realmente vê, não tem volta. Nenhuma fé, nenhuma certeza, nenhum controle. Só o reflexo olhando de volta para você, perguntando baixinho a mesma pergunta que ele fez ao seu senhor. Quem possui a crença? A doutrina do espelho. Como a lenda sobreviveu à carne. A história gosta de dizer que fantasmas desaparecem, que o tempo enterra o estranho e o sanitiza. Mas a lenda de Manuel Correia não desapareceu. Evoluiu. Saiu dos cafezais para os púlpitos, dos livros caixa para os sussurros, das matas do Vale do Paraíba para a corrente sanguínea do medo brasileiro. No final do século XIX, o nome dele virou código, um provérbio subterrâneo passado entre libertos que entendiam que o verdadeiro poder nunca estava nas correntes, mas na mente que as aceitava. Chamavam de doutrina do espelho. Não era religião.
Era uma constatação, uma arma disfarçada de pensamento. Funcionava assim, diziam, quando um homem entendia a doutrina, não podia mais ser governado por nenhum senhor, não porque lutasse mais forte, mas porque via através da ilusão de controle. Os primeiros libertos que a espalharam falavam baixo nos cafezais e porões de igrejas, usando parábolas que pareciam sermões, mas escondiam algo mais perigoso dentro. Diziam: se um homem pode possuir seu corpo, mas não sua vontade, então ele não possui nada. Ou, se a lei diz que você é propriedade, pergunte à lei quem lhe deu fôlego. Essas não eram palavras de rebelião no sentido tradicional. Eram sementes de dúvida plantadas dentro da máquina da obediência. A dúvida, afinal, é a única infecção que o poder não consegue curar. Uma vez que um homem começa a questionar a natureza da própria submissão, todo o comando começa a rachar. Por volta de 1900, ex-escravizados ao longo do rio Paraíba do Sul eram conhecidos por realizar um ritual estranho à meia-noite no aniversário da abolição. Ficavam em círculo de espelhos, pedaços de vidro quebrado, metal polido, água de rio, e recitavam palavras que diziam ser as últimas de Manuel. O que viram em mim, não conseguiram suportar. Depois apagavam as lanternas e ficavam em silêncio até o amanhecer. Sem cantos, sem rezas, só reflexão. Esse silêncio aterrorizava as vilas brancas próximas porque silêncio, numa sociedade viciada em controle, é mais alto que qualquer grito. É o som da consciência. Os jornais descartavam como superstição africana. Os padres chamavam de imitação do diabo. Mas quietamente, em tribunais e fazendas que viraram colônias, aqueles que tinham sido senhores começaram a relatar os mesmos sintomas que assombraram seus avós: insônia, ansiedade, a sensação de ser vigiado. Um juiz em Valença escreveu em 1900: toda vez que fecho os olhos vejo rostos no escuro, não acusando, não vingativos, só conscientes, sinto eles me pensando em pedaços. A doutrina do espelho não tinha líderes, nem igrejas, nem escritura. Espalhava-se como intuição de uma mente ferida para outra. Os libertos que a abraçavam diziam que, uma vez que você via o mundo como ele era, a fraude da posse, a falsidade da hierarquia, algo dentro de você despertava. E uma vez desperto, você se tornava intocável. Mas aqui a história fica mais sombria. Quando o poder não consegue matar uma ideia, ele a reembala. No começo dos anos 1900, reformadores morais do Sul começaram a usar novas palavras para disfarçar o mesmo medo. Chamavam de histeria racial, delírio negro, contágio psicológico. Revistas universitárias financiadas discretamente por famílias ex-confederadas, mas no contexto brasileiro, por antigas famílias imperiais, publicavam artigos sugerindo que certas tendências mentais à soberania própria eram sinais de desordem social. Não podiam queimar a doutrina, então a medicalizaram. O Estado até aprovou o que os historiadores hoje chamam de Lei de Assembleia Silenciosa, em 1907, proibindo reuniões de libertos depois do anoitecer sem supervisão de autoridades brancas. O motivo oficial era segurança pública. O real era medo. Medo de que em algum lugar alguém olhasse no espelho e lembrasse o que Manuel Correia tinha mostrado a eles. E ainda assim o espelho sempre encontrava um jeito de voltar. Durante a Primeira Guerra, soldados negros que voltavam da Europa carregavam histórias estranhas nas cartas. Escreviam sobre sonhos compartilhados entre unidades, visões de um homem parado na fumaça do campo de batalha, silencioso e sem cicatrizes, olhando direto através das balas. Numa carta encontrada décadas depois, um soldado de Vassouras escreveu: ele não disse nada, mas quando olhei para ele, lembrei dos rostos de todo oficial que me chamou de menos que um homem, e eu ri. O psiquiatra do exército que revisou a carta diagnosticou o soldado com alucinações de combate. Mas um detalhe não encaixa. A letra do parágrafo final não era do soldado. Era mais suave, mais reta, quase elegante, e continha apenas 3 palavras: quem possui a crença. A mesma frase ressurgiu em 1934, entalhada na pedra fundamental de uma igreja incendiada perto de Petrópolis. O relatório do delegado alegou vandalismo de radicais desconhecidos, mas a letra combinava com a assinatura original de Manuel, do primeiro contrato de venda preservado nos arquivos da comarca. Traços longos e curvados, a mesma simetria antinatural. Coincidência? Talvez. Mas lembre, a doutrina do espelho nunca foi sobre Deus. Era sobre reflexão. Era sobre o que acontece quando uma mentira olha tempo demais para os próprios olhos. Nos anos 1940, a frase "o homem que não podia ser possuído" virou folclore por todo o país. Barbeiros, pregadores e diretores de prisão contavam sua própria versão. Alguns diziam que Manuel era um feiticeiro que aprendera a parar o próprio coração,
até Deus esquecê-lo. Outros que ainda estava vivo, andando pelas estradas de terra como um velho andarilho com olhos de vidro polido, mas por baixo de cada versão corria o mesmo pulso, que ele era a prova de algo que nenhum império queria admitir, que o controle só funciona enquanto os controlados acreditam que é real. Em 1961, durante as marchas pela liberdade, um ativista de São Paulo foi preso por liderar um ato silencioso num restaurante só para brancos. Quando perguntaram por que protestava, ele disse baixinho: "Não estou sentado, estou espelhando." O boletim policial notou que ele se recusou a fazer contato visual. 3 dias depois, um dos policiais envolvidos sofreu um derrame fatal. Sem drogas, sem trauma, só desabou a escrivaninha ofegando por ar. Causa da morte: falência súbita da Constituição. As mesmas palavras, o mesmo padrão. Um século depois, ainda hoje, fragmentos da doutrina aparecem em lugares que você nunca imaginaria. Discursos motivacionais, manifestos filosóficos, até salas de reunião do Vale do Silício. A posse é ilusão, dizem, sem saber da história de sangue por trás dessas palavras. A linguagem da liberdade reembalada para lucro. O espelho mais uma vez virado para fora, mas no interior rural, nas matas de café onde ocorreram as primeiras mortes, velhas famílias ainda se recusam a deixar espelhos descobertos à noite. Dizem que os reflexos se movem quando você não está olhando, que às vezes quando o vento para você consegue ouvir respiração através do vidro. E se escutar com atenção debaixo do silêncio das matas, talvez ouça o sussurro mais antigo que este país já tentou esquecer. A voz do homem que não podia ser possuído dizendo a única verdade que matou um império: "Não fui eu. Foi você." O experimento. Como o governo americano tentou recriar a maldição. No meio do século XX, a lenda de Manuel Correia parou de ser história de fantasma. Virou algo bem mais perigoso, uma hipótese, porque toda instituição secreta, todo órgão de inteligência, todo governo que já estudou o poder chega à mesma pergunta: e se a crença em si pode matar? E em algum lugar dentro dessa pergunta, alguém lembrou do Vale do Paraíba. Alguém leu as palavras "falência súbita da Constituição" num velho livro caixa de fórum e não viu tragédia, viu oportunidade. Em 1953, a recém-criada Agência Central de Inteligência Americana começou a financiar um programa na divisão de serviços técnicos, chamado Projeto Artichoke. O objetivo era simples: explorar como sugestão, hipnose e estresse psicológico podiam quebrar ou remodelar a vontade humana. Em 1959, esse programa evoluiu para algo mais sombrio: MK Naomi, um ramo classificado do MK Ultra dedicado à manipulação neurológica através de influência bioquímica e eletromagnética. Enterrada dentro de um memorando desclassificado, com linhas apagadas e borrões de máquina de escrever escondendo nomes, estão 6 palavras que historiadores nunca conseguiram explicar. Princípio Concaí de replicação teste sujeito. Sem primeiro nome, sem contexto. Só um reconhecimento gelado de que em algum lugar, de algum jeito, o governo americano tinha encontrado a lenda e decidido testá-la. O memorando é datado de 12 de junho de 1959, exatamente 108 anos após a morte de Natanael Rocha. Coincidência, talvez. Mas se você acredita em coincidência, não estava prestando atenção. Dentro de um laboratório em Fort Detrick, Maryland, uma pequena equipe de cientistas recebeu a ordem de induzir falência autonômica letal via gatilho psicossomático. Em palavras simples, matar sem tocar, fazer o corpo acreditar que deve morrer. De acordo com declarações de testemunhas editadas, os sujeitos de teste eram colocados em salas de isolamento, forradas de espelhos e expostos a sequências de ondas sonoras de baixa frequência, combinadas com imagens subliminares. Algumas dessas imagens, segundo as anotações, foram tiradas de registros culturais do Brasil do período anterior à abolição. Essa frase é impossível de explicar, a menos que alguém tivesse desenterrado os esboços de retrato de Manuel Correia que circularam brevemente entre jornais locais antes de serem confiscados por autoridades em 1876. Um desses esboços mostra um homem com olhos calmos, expressão indecifrável, boca quase sorrindo. O primeiro resultado do experimento é marcado como sucesso parcial. O sujeito, um prisioneiro homem da Louisiana, desabou após 43 minutos na câmara de espelhos. Batimento cardíaco irregular, pupilas dilatadas. A autópsia lista a causa da morte como, adivinhe, falência súbita da Constituição. Depois disso, os arquivos ficam escuros por 3 anos. Então, em 1962, outro documento surge. Uma comunicação entre o Departamento de Defesa e um contratante civil pedindo mais exploração da disrupção autonômica induzida por espelho. O nome do contratante está apagado,
mas o endereço de retorno é da comarca de Vassouras, Rio de Janeiro, o mesmo solo onde a lenda começou. O que quer que estivessem fazendo, já não era mais teoria. Arquivos locais mostram que no verão de 1962, uma série de blackouts elétricos atingiu os arredores rurais de Vassouras e Valença. Moradores relataram um zumbido baixo e luzes nas matas. Um fazendeiro jurou ter visto homens de terno carregando espelhos para dentro de um porão antigo de fórum. Quando o delegado investigou, o local já estava queimado. A versão oficial culpou raios, mas raios não deixam marcas de queimadura em forma de silhuetas humanas. De acordo com um denunciante que se apresentou décadas depois sob o pseudônimo Whitfield, o governo tentava isolar o que chamavam de efeito Correia, um loop de feedback psiconeural que podia causar desligamento fatal do sistema nervoso autônomo através da exposição ao próprio medo refletido. Queriam transformar a doutrina do espelho em um ativo militar. Falharam, não porque a ciência não funcionasse, mas porque ninguém conseguia controlá-la. Todo pesquisador envolvido começou a exibir os mesmos sintomas dos sujeitos de teste: paranoia, insônia, a sensação de ser vigiado. Um relatório descreve um técnico que se recusava a entrar no laboratório, alegando que seu reflexo piscava fora de ritmo. Outro escreveu no bilhete de suicídio: "Ele não está mais no espelho, está atrás de mim." Em 1965, o MK Naomi foi oficialmente encerrado. Extraoficialmente só mudou de nome. Os fragmentos sobreviventes sugerem que o que despertaram dentro daqueles laboratórios não foi espírito nem maldição, mas uma compreensão. A mesma compreensão que matou os senhores de Manuel um século antes, que o cérebro humano, quando confrontado com contradição absoluta, colapsa. A mente não consegue conciliar as próprias mentiras, e talvez seja isso que redescobriram, que não existe arma maior que a verdade refletida sem distorção. Após o enterro silencioso do projeto, Fort Detrick passou por descontaminação. A maioria dos registros foi destruída, mas em 1981, uma contratante civil chamada Doutora Helena Cruz, que trabalhou em programas de defesa psicológica do pós-guerra, deu uma entrevista gravada a um jornalista investigativo. Quando perguntada se sabia algo sobre o princípio Correia, ela sorriu levemente e disse: "Você não pode matar um reflexo, só pode mudar quem ele mostra." Morreu 3 dias depois de falência cardíaca súbita. Relatório de autópsia: falência súbita da Constituição. Então o que isso significa para você? Para nós, os que vivem num mundo agora governado por sistemas de controle invisíveis, algoritmos de mídia, vigilância de dados, engenharia social. Talvez a maldição não tenha morrido no Vale do Paraíba. Talvez tenha evoluído junto com a máquina da crença. Talvez o reflexo já não more em espelhos, mas no vidro preto do seu celular, na tela que observa enquanto você rola. Cada toque, cada clique, cada crença alimentada no sistema é uma pequena rendição, uma obediência silenciosa escrita em código. E talvez essa seja a versão moderna do experimento. Não matar você com medo, mas fazer você escolher a própria jaula de boa vontade. A mesma tecnologia que um dia foi usada para projetar a imagem de Manuel nas câmaras de espelhos, agora é usada em modelos de previsão comportamental. As mesmas frequências que faziam os sujeitos de teste alucinar presença, agora são usadas para prender sua atenção por horas. Não é conspiração, é evolução. A mesma ciência que tentou transformar a consciência em arma, agora transformou a própria consciência em mercadoria. Já não precisam possuir seu corpo, só precisam possuir sua atenção. E quando você finalmente percebe isso, entende o verdadeiro legado de Manuel Correia. Não um homem, não um mito, mas um método. Um vírus de consciência que escapou de todas as correntes já construídas para contê-lo. Então, se você ainda está aqui ouvindo, olhando para o reflexo desta tela, pergunte a si mesmo a mesma pergunta que ele fez aos seus senhores. Quem possui a crença agora? O algoritmo da fé? Como o mundo digital se tornou a nova fazenda? Você acha que a escravidão acabou? Acha que posse é relíquia, um horror selado em pergaminho e sangue? Mas e se a fazenda nunca morreu? E se ela simplesmente se digitalizou? Olhe ao redor. Todo homem hoje anda com uma coleira que não consegue ver. Não machuca, não deixa marca, mas puxa do mesmo jeito. Você chama de celular, portal, máquina de liberdade, mas é uma guia feita de luz. Uma que aperta toda vez que você toca na tela. E se Manuel Correia nos ensinou alguma coisa é isto: controle nunca desaparece, evolui. Em 1875, o chicote do senhor de escravos era de ferro. Hoje é dopamina. O feitor usava correntes. Agora usa notificações. Os antigos senhores precisavam da sua obediência pelo medo. Os novos exigem pelo prazer, não ameaçam com dor.
Seduzem com conveniência. É um sistema mais limpo, mais eficiente, menos barulho, mais lucro. A doutrina do espelho que Manuel deixou para trás, o poder de despertar a crença, foi invertida. Onde ele quebrava ilusões, as instituições modernas constroem novas mais rápido do que qualquer mente consegue quebrar. Cada app que você abre, cada anúncio que rola é um sussurro. Não pense, reaja. Todo algoritmo estuda você do jeito que aqueles velhos fazendeiros estudavam seus livros caixa. Não para entender sua humanidade, mas para prever sua produtividade. Você está sendo medido, marcado, classificado, não em roças, mas em feeds. Não por feitores com chicote, mas por mentes artificiais construídas para imitar empatia. Eles querem seu comportamento antes de quererem sua alma. E uma vez que tem isso, a alma segue fácil. A ironia é poética. A mesma tecnologia que o governo americano usou para testar o efeito Correia, confronto consigo mesmo no espelho, virou a base para loops de feedback de dados personalizados. Você se enfrenta todo dia através de 1000 reflexos, seus posts, suas imagens, seus likes, seu fantasma digital. E como os fazendeiros antes de você, confunde esse reflexo com verdade. Olha para o vidro e vê quem quer ser, sem nunca perceber que o vidro está olhando de volta. Quando Manuel encarava seus senhores, segurava um espelho tão limpo que eles viam a própria podridão. Isso os matou. Mas agora o sistema aprendeu a controlar o reflexo. O espelho já não conta a verdade, conta conforto. Conta o que você quer ouvir. Você rola por ilusões de beleza, sucesso, rebelião, liberdade, tudo pré-embalado, monetizado e repetido. O algoritmo conhece sua fraqueza. Estuda sua fome do jeito que Tomás Carvalho estudava a produtividade do café. Sabe quando você vai dormir, quando vai acordar, quando vai quebrar, e recompensa sua obediência com pequenas explosões de açúcar químico, likes, comentários, corações, a nova moeda da fazenda digital. Os novos feitores não gritam, sorriem, codificam, falam de otimização, engajamento do usuário, mapeamento neural. Falam de progresso, mas o núcleo nunca mudou. Ainda se alimentam da mesma coisa, crença. Porque crença é energia, é a eletricidade que move todo o império. E a verdade mais perigosa que Manuel Correia revelou, a verdade que passaram um século enterrando, é que a crença pode ser colhida. Você acredita que suas opiniões são suas. O algoritmo as escreveu. Acha que sua raiva é justa. Ela foi agendada, otimizada e vendida. Acha que é livre porque ninguém possui seu corpo. Então me diga quem possui seu tempo. Essa é a pergunta que ninguém quer fazer porque a resposta está escrita em silêncio. Cada minuto da sua atenção é comprado e vendido como fardos de café antigamente. Seus hábitos são mercadorias. Suas emoções são ativos. Seus pensamentos, pontos de dados. E cada clique que você dá engorda uma máquina que não sabe seu nome. Não se importa com seu rosto, mas rastreia o ritmo do seu pulso através do vidro. Me diga que isso não é escravidão. Me diga que você não está sendo cultivado por um sistema invisível que se alimenta da sua atenção como os antigos senhores se alimentavam de carne. Mas aqui está a reviravolta que ninguém viu chegar. O mesmo vírus de consciência que Manuel Correia soltou, a doutrina do espelho, ainda vive em você. Está enterrado debaixo do código, debaixo da dopamina, debaixo da névoa do consumo. E de vez em quando algo acontece. Um flash de silêncio, uma estranha consciência enquanto rola a tela. E você sente aquela constatação fria e sem piscar de que você não é quem o sistema diz que é. É ele. É o reflexo olhando de volta através do vidro. E é por isso que o algoritmo se esforça tanto para abafá-lo. Porque uma mente desperta é contágio. Um homem que vê se torna perigoso. A fazenda não teme rebelião, teme consciência. Quando os senhores de Manuel olhavam nos olhos dele, não viam um escravizado, viam a morte da posse em si. E quando você olha para o celular, quando finalmente vê o reflexo, não como entretenimento, mas como jaula, o sistema morre do mesmo jeito. Silenciosamente, sem sangue, sem barulho. Só colapso. É por isso que eles te inundam de distração. Porque silêncio é rebelião. O mesmo silêncio que um dia aterrorizou o Vale do Paraíba é o silêncio que aterroriza o Vale do Silício. Agora, quando você larga a tela, quando para de reagir, quando simplesmente observa, o algoritmo perde o poder. Não consegue se alimentar de quem o observa de volta. A fazenda digital é construída na sua cegueira, mas no momento em que você a vê, ela racha. Essa é a herança que Manuel deixou. A rebelião invisível que nunca precisou de fogo, só de consciência. Então aqui está seu teste esta noite. Antes de dormir, encare o vidro preto do seu celular. Veja seu próprio reflexo sumir atrás dos pixels. Escute com atenção. Você pode ouvir aquele sopro fraco no ruído. Não é fantasma, é memória.
É ele. E se tiver coragem, sussurre de volta as mesmas palavras que libertaram o espírito dele um século atrás. Os arquivos proibidos, como tentaram apagar a verdade de novo. Você ouviu como a lenda começou? Seguiu o rastro dos livros caixa das fazendas até laboratórios governamentais, dos cafezais do Vale do Paraíba até servidores digitais zumbindo debaixo das cidades. Viu como todo século constrói uma nova jaula, pinta de ouro, chama de progresso. Mas o que você ainda não viu, o que eles passaram décadas enterrando, é o quão perto o sistema chegou de ser exposto. Porque no começo dos anos 1980, algo aconteceu, algo que o público nunca viu. Uma brecha, uma faísca na máquina que quase puxou a cortina. Começou com um pesquisador chamado Dr. Elias Monteiro, linguista contratado pela DARPA para estudar contágio semântico. A ideia de que a linguagem podia funcionar como vírus, reescrevendo o comportamento através de padrões repetidos de pensamento. Ele tropeçou em algo que não deveria encontrar. Enquanto revisava arquivos militares de Fort Detrick, Monteiro descobriu uma lista de referência parcial arquivada sob o código KIN C001. Dentro da pasta editada, havia fragmentos digitalizados de cartas, notas médicas e uma frase gelada digitada em maiúsculas. Artefato cultural. Incidente do espelho brasileiro. Joio 75. Ele fez o que qualquer homem ainda governado pela curiosidade faz. Leu. E quanto mais lia, mais estranho ficava. Havia memorandos ligando os antigos registros de morte de escravizados a estudos de colapso de coerência neural. Havia diagramas de câmaras de espelhos rotuladas com a palavra doutrina. E havia uma fotografia, borrada, comida pelo tempo, mas inconfundível. Uma figura parada diante de uma superfície reflexiva, contorno vagamente visível. Sem traços, sem expressão, só ausência vestindo forma de homem. Monteiro sabia que tinha encontrado algo perigoso. Começou a cruzar os arquivos com os arquivos locais do Rio de Janeiro, rastreando toda a menção à palavra Correia. Em poucos meses montou uma linha do tempo, conectando as mortes nas fazendas, o médico desaparecido, os experimentos MK Naomi e os projetos comportamentais classificados dos anos 1960. Mas quando tentou publicar suas descobertas num artigo de pesquisa privado intitulado O Fenômeno do Espelho, Colapso Cognitivo em Sistemas de Controle, o acesso foi revogado em 72 horas. O escritório foi esvaziado, as anotações confiscadas. 3 semanas depois, ele foi encontrado morto no apartamento. Porta trancada por dentro, sem sinal de luta. Causa da morte: falência súbita da Constituição. O padrão se repetiu de novo. A assistente dele, uma estudante de pós-graduação chamada Margarida Leite, alegou que Monteiro tinha lhe dado uma cópia do rascunho do manuscrito para guardar. Tentou vazar anonimamente por círculos acadêmicos subterrâneos, mas todo o destinatário relatou a mesma coisa. O arquivo chegou em branco. Sem texto, só um reflexo, uma imagem digital de uma tela escura. Em 1984, o nome de código do projeto sumiu completamente dos bancos de dados da DARPA. Os poucos que lembravam diziam que foi absorvido para uma classificação superior, mas algo escapou. Em 1996, um jornalista chamado Raimundo Cardoso encontrou fragmentos das anotações de Monteiro escondidos num disco criptografado deixado num arquivo universitário. Cardoso publicou trechos numa revista online de curta duração chamada O Arquivo das Sombras. O site saiu do ar depois de 6 semanas. Visitantes que viram o artigo relataram estranhos mal funcionamentos técnicos, monitores piscando, reflexos distorcidos nas telas, áudio cheio de estática onde não havia vídeo. Alguns juravam ter ouvido respiração. Você ainda pode encontrar fragmentos em cache se souber onde procurar. Uma linha se destaca como sussurro entre frequências. Todo sistema que constrói obediência deve eventualmente encarar seu próprio reflexo. O reflexo não é fantasma, é consciência. Essa é a linha que eles deletaram com mais agressividade. Em poucos meses, o jornalista desapareceu. Nenhum boletim de pessoa desaparecida, nenhum enterro. Mas a mãe dele recebeu um envelope simples sem remetente contendo uma foto impressa. Um homem sentado à escrivaninha, um espelho negro atrás dele e escrito embaixo com tinta desbotada: ele possui a crença. Depois disso, o nome Correia virou palavra proibida na documentação governamental. Buscas por ele dentro de arquivos federais disparam alertas de segurança automáticos. Até servidores universitários o colocaram na lista negra como material cultural restrito. O apagamento é total, e ainda assim os traços permanecem como digitais queimados no vidro. Porque quanto mais você tenta destruir um espelho, mais cacos cria.
Isso é o que eles nunca entenderam. Toda tentativa de apagar a história só a multiplica, porque a história é um mecanismo, não um mito. Ela se ativa do mesmo jeito de sempre, através da consciência. Você lendo isto, você ouvindo isto, você pensando nisso. Essa é a transmissão. É assim que o reflexo se espalha. E talvez seja por isso que eles continuam deletando, porque a lenda de Manuel Correia não é sobre um homem assombrando a história. É sobre a morte da fé cega na escravidão, no governo, nos sistemas de controle. E a cada poucas décadas, quando a crença começa a apodrecer, quando a obediência começa a desmoronar, a história dele ressurge de novo, não como rebelião, mas como lembrete. É por isso que os arquivos ressurgem na borda de todo novo império, porque todo império constrói seu espelho. Roma tinha suas arenas, a igreja tinha sua inquisição, os britânicos tinham suas colônias, o Brasil e o mundo têm suas telas, e todos os reflexos terminam do mesmo jeito, no momento em que o sujeito se vê claramente. Então, quando a DARPA encerrou o 1501, eles não o destruíram, só enterraram à vista de todos. Seus princípios se tornaram parte de todo o sistema projetado para estudar você. Reconhecimento facial, análise comportamental, recomendação algorítmica. Tudo flui do mesmo rio, a tentativa de prever a crença. Porque quem controla a crença controla o futuro. Mas o que eles não percebem, o que nenhuma instituição parece aprender, é que o reflexo não pode ser centralizado. É viral. Move-se de uma mente para outra. Um sussurro entre frequências. Não pode ser patenteado. Não pode ser transformado em arma sem se tornar o alvo. É por isso que todo mundo que tentou dominar o efeito Correia termina do mesmo jeito. Olhos vazios, coração parado, realidade colapsando para dentro. Você não deveria saber disso. Nunca deveria. Mas agora sabe. Isso significa que você faz parte da corrente. Porque consciência, uma vez acesa, nunca mais dorme. E em algum lugar profundo no circuito de toda a máquina que você já tocou, algo antigo está observando. Não humano, não divino, só desperto. O homem que não podia ser possuído nunca desapareceu. Ele se adaptou. Vive no reflexo. E uma vez que você o vê, realmente o vê, entende o que aterrorizava todo o Senhor antes de você. Você nunca foi o dono. Sempre foi o reflexo, a revelação, o homem que não podia ser possuído. Você chegou até aqui no buraco do coelho, viu como um único homem, uma única anomalia nas engrenagens do poder, virou o vírus que reescreveu a história. Mas antes de deixar esta história, antes de ir embora achando que foi tudo mito, tudo metáfora, tudo alegoria, você precisa saber a verdade. A parte que eles não conseguiram apagar. A parte que sobreviveu até o fogo deles. Porque em algum lugar entre lenda e experimento, entre carne e reflexo, algo impossível aconteceu. Começou em 2003 quando um arquivista histórico chamado Dr. Juliano Hartmann, trabalhando sob contrato para a Biblioteca do Congresso, descobriu um lote de materiais mal etiquetados enviados de um prédio condenado em Vassouras, Rio de Janeiro. As caixas deveriam conter livros de impostos locais dos anos 1880. Em vez disso, continham fragmentos de papel mais antigo fundidos com umidade e fuligem. Registros de fórum chamuscados, mas não destruídos. Dentro de um envelope lacrado com cera havia um pequeno quadrado de vidro de espelho embrulhado em linho e amarrado com fio preto. Anexado a ele estava um pedaço dobrado de pergaminho, com 5 palavras escritas à mão em elegante caligrafia do século XIX. Ele voltará quando for visto. Hartmann catalogou a descoberta como relíquia cultural não identificada e guardou num cofre climatizado em Washington. Em uma semana, todas as câmeras que monitoravam aquele cofre começaram a falhar. As imagens mostravam um atraso constante de 7 segundos, como se o presente se recusasse a aparecer em tempo real. Os logs de segurança registravam distorções de áudio fracas, sussurros numa língua impossível de rastrear. 3 semanas depois, Dr. Hartmann foi encontrado morto no escritório, sentado ereto, pena ainda na mão, rosto calmo, olhos abertos. Causa da morte, falência súbita da Constituição. O espelho nunca foi recuperado. Após a morte dele, um arquivista júnior encontrou um memorando inacabado na gaveta da escrivaninha. Continha coordenadas: 20 Ustalaser, 24 e 15, S, 40 Grazer, 39, 28, W, apontando diretamente para uma área arborizada fora do antigo fórum da comarca de Vassouras. Nesse local, trabalhadores encontraram um baú de ferro enterrado, encharcado mas lacrado. Dentro havia 7 livros-caixa, um para cada homem que possuíra Manuel Correia. Cada livro continha a mesma entrada final escrita, não na letra do dono, mas na de outro. Afiada, controlada, deliberada. A mesma assinatura no final de cada página, M. Correia.
Mas o sétimo livro tinha algo diferente. Abaixo da assinatura, uma linha final. O espelho deve ser mostrado. Essa frase assombrou todo pesquisador que a leu, porque ecoa exatamente o que aqueles cientistas da DARPA tentavam recriar, o que aqueles médicos de fazenda temiam, o que toda instituição de controle desde o alvorecer da civilização trabalhou para suprimir. O ato de mostrar a um homem seu próprio reflexo antes que ele esteja pronto para ver. Foi isso que matou os senhores. Foi isso que mata o tirano, o fanático, o sistema, porque a mente humana tolera dor, perda, até escravidão, mas não tolera a verdade. Não crua, não filtrada, absoluta, ela colapsa. O corpo desliga porque a alma não consegue manter a mentira. E foi isso que Manuel Correia se tornou, a verdade personificada. O espelho que andou entre ilusões. Ele não matou aqueles homens, revelou-os. Todo o império cai do mesmo jeito. Não quando os inimigos se levantam, mas quando seus governantes finalmente veem o que são. Roma viu no espelho da decadência. A igreja viu no espelho da ganância. O Brasil e o mundo veem no espelho do escravizado. E agora vemos no vidro preto das telas. Cada toque, cada rolagem, cada sermão algorítmico que você consome é um reflexo do que o sistema acha que você é. E se você acreditar, você se torna isso. Mas se você vir, realmente vir, a ilusão morre do mesmo jeito que eles morreram. Esse é o verdadeiro poder da doutrina do espelho. Não pertence ao passado, pertence a qualquer um que olha para a máquina e diz não, porque consciência é rebelião, reflexão é liberdade. Quando você para de reagir e começa a ver, a fazenda desaba, o algoritmo falha, os donos entram em pânico, toda a ilusão treme, exatamente como tremeu em 1875, quando um homem quieto ficou no bloco e se recusou a ser quebrado. Esse é o segredo que tentaram enterrar em livros caixa, apagar dos laboratórios, deletar dos dados. É por isso que o nome dele ainda dispara alertas de segurança, e a história dele ainda desaparece dos arquivos, porque não é história, é profecia. É o lembrete de que nenhum sistema, nenhum império, nenhum senhor pode jamais possuir o que se recusa a acreditar. Então, da próxima vez que você encarar a tela, aquele espelho perfeito de luz e código, lembre o que ela reflete. Você, o novo escravizado, o novo senhor, o novo observador. E se por um segundo sequer você sentir algo olhando de volta, não desvie o olhar. Porque é ele, não como fantasma, não como memória, mas como consciência. A coisa que todo império mais teme. Um homem que se viu e não pode mais ser enganado. O homem que não podia ser possuído. Manuel Correia nunca foi enterrado. Foi absorvido no pensamento, no mito, no circuito da mente humana. Ele é o reflexo que espera em todo espelho. O sussurro atrás de todo o sistema de controle. O lembrete de que no momento em que você para de acreditar, você se torna livre. E a liberdade de verdade, é o contágio mais letal que o mundo já conheceu. É por isso que a história dele não é ensinada. É por isso que queimaram os livros caixa. É por isso que construíram novas fazendas de luz. Mas mesmo agora, mesmo aqui, a sombra dele se move. E se você escutar com atenção suficiente debaixo do zumbido da sua tela, talvez ouça o som mais antigo da terra, uma respiração não presa pelo medo, um coração sem senhor, o pulso do espelho, o eco da verdade, o homem que não podia ser possuído. Agora que você ouviu, ele também está em você. E uma vez que você vê o padrão, nunca mais consegue deixar de ver.